Boa tarde, meu nome é José Ricardo, eu sou formado em História pela PUC Paraná e eu trabalho na Rede Estadual de Educação como professor de História. Para responder as perguntas, eu vou começar pela primeira: como o ensino de História pode preparar os alunos para lidar com a justiça social e diversidade? Eu acredito que o ensino de História é fundamental, ainda mais no mundo que nós vivemos, com desigualdade, com injustiças sociais. E a história, a aula de história em si, mostra os erros do passado, como nós podemos superá-los e aprender com eles, e além disso, dar realidade para as vidas dos estudantes. Estudantes vêm de diferentes realidades, diferentes perspectivas de vida, e o ensino de história é justamente isso, que vai dar a eles a realidade deles, situá-los no mundo em que eles vivem e ajudá-los a compreender não só por que eles vivem nessa realidade, mas o que eles podem fazer para sair desta realidade. Eu acho que isso é o fundamental. A segunda pergunta: quais estratégias podem entregar o repertório cultural ao ensino de história para ampliar a visão dos alunos? No meu ponto de vista, nas minhas aulas, eu procuro sempre trazer o conteúdo o mais próximo possível para os estudantes. Como aquele conteúdo está inserido na realidade deles, usando exemplos que eles conhecem. Eu não posso chegar em uma escola de periferia, citar locais na Europa e presumir que eles conheçam. Você precisa trazer o conteúdo para a realidade deles. E com isso você aproxima não só o conteúdo, mas o próprio professor. Você cria uma conexão com os estudantes, né? Como desenvolver o repertório cultural ajuda na leitura crítica da sociedade e da história? Essa é a terceira pergunta. Utilizando já a segunda resposta, eu acredito que a história ela vem sendo desvalorizada, descredenciada, não é estimulada. E eu luto constantemente para que isso não seja mais uma realidade. Nós precisamos estimular a história, o ensino da história, e precisamos estimular os alunos a buscar conhecer, a buscar aprender não só com as nossas aulas, mas também por conta própria. Eu sempre estimulo muito que os meus estudantes tenham autonomia crítica, autonomia de pesquisa, autonomia de ir além do conteúdo, ir além das aulas. E quando eles trazem coisas pessoais ou que eles descobriram por si só, eu acho isso enriquecedor. Quais os desafios de aplicar o pensamento crítico em história e como superá-los? Essa é a quarta pergunta. Utilizando já a última resposta, eu acho que nós estamos cada vez mais presos em um sistema que não nos valoriza, que não nos dá autonomia, que nos enrijece. E nós temos que sair desse sistema, e isso é uma dificuldade, porque nós estamos cada vez mais dentro dele, mas são nos pequenos detalhes que eu acho que nós fazemos mudanças sutis, mas que dão frutos. É trazer a realidade do estudante, é estimular a conversa, estimular o debate, estimular o pensamento deles. Nós, como professores, trazemos o conteúdo, mas nós não podemos fazer uma questão de decoreba. Eles não podem simplesmente entrar numa sala de aula de história e simplesmente decorar o conteúdo para uma prova, para uma atividade. Eles têm que aprender para si mesmos, para a realidade deles, para a vida deles, como aquilo vai ser útil para eles e como aquilo vai ser aplicado na vida deles, principalmente. Como suas experiências docentes influenciam a aplicação das competências? Pensamento crítico, repertório cultural e responsabilidade de cidadania. História é isso. História é você ter um repertório, você ter um pensamento crítico, uma responsabilidade de cidadania, mas como você vai aplicar isso, como você vai trazer isso ao estudante, isso é o difícil, porque
todos os estudantes são diferentes. E não importa se são de uma escola pública, como eu estou agora, se são de um colégio particular, como eu já trabalhei, se são alunos especiais com autismo, TOD e outras variações. Todo estudante é um ser único e para você trazer este conteúdo para ele, você precisa ter discernimento de que uma aula que eu preparo para o sexto não pode ser a mesma aula para o oitavo e assim sucessivamente. Você precisa ter uma fluidez, não só com o conteúdo, mas também com a sua própria metodologia, como você dá aula. Eu, por exemplo, sou um professor muito expositivo, eu gosto de trazer debates, trazer conversas, mas tem aulas que os alunos não vão querer isso. Você vai precisar de um conteúdo mais explicativo, de mais textos, e isso acho que é fundamental. Sexta pergunta: quais são algumas abordagens para avaliar a aprendizagem em história que vão além das provas tradicionais, valorizando a pesquisa e a reflexão? No meu caso, nós utilizamos bastante, eu principalmente como professor, eu utilizo bastante o diálogo, entrevistas, debates, mesas redondas, júris simulados com temas que estão dentro do conteúdo, porque, obviamente, uma prova tradicional tem o seu valor para você medir o conhecimento, medir como que os alunos estão indo. Mas como você sabe que eles realmente compreenderam o conteúdo? Eu acho que é quando eles tomam à frente o conteúdo, quando eles vão... Obviamente, uma prova tradicional tem o seu valor para você medir o conhecimento, medir como que os alunos estão indo. Mas como você sabe que eles realmente compreenderam o conteúdo? Eu acho que é quando eles tomam à frente o conteúdo, quando eles vão para a frente da sala ou para os seus grupos e explicam o conteúdo, quando eles trazem perspectivas do conteúdo, quando eles têm autonomia para debater o conteúdo e também levantar problemáticas que você pode não ter levantado. Eu acho isso fundamental. Comente sobre sua formação acadêmica e suas experiências como docente perante a aplicação das aprendizagens essenciais e as competências da Base Nacional Comum Curricular em sala de aula. Como eu já falei no início, eu sou formado em História pela PUC, me especializei em Idade Moderna e agora estou cursando Pedagogia na Federal. Principalmente por quê? Porque História, a licenciatura no caso, me mostrou como ser um professor, mas eu sempre tive aquilo, isso não é o bastante, eu preciso mais. Por isso eu decidi continuar estudando, fazer uma segunda graduação e ir para a área de pedagogia. E em pedagogia, eu estou me especializando em educação especial, para trabalhar com os diversos laudos que nós temos em sala de aula que estão cada vez mais comuns e mais frequentes. E essa minha experiência como aluno foi de extrema importância para o professor que eu sou hoje, para um professor que entende que o conteúdo não pode ser o mesmo, que a minha maneira de dar aula não pode ser a mesma e que, principalmente, professor é isso, a sala de aula está sempre sendo utilizada. Mas voltando, a minha graduação me deu essa visão. E agora na segunda, mas principalmente na primeira, eu faço história porque eu amo, porque eu decidi aos 8 anos ser professor de história e nunca mudei de ideia. Mas você precisa ter uma clareza de isto daqui precisa impactar. Eu não posso ser um professor que só dá minha aula para bater as metas, para cumprir o planejamento. O planejamento, o conteúdo, as aulas precisam de alguma maneira entrar na vida desses estudantes, seja como conhecimento, seja como experiências práticas, seja como cidadania. Como que o meu conteúdo vai melhorar esse cidadão, prepará-lo para a vida adulta, ainda mais quando nós estamos trabalhando com os ensinos fundamentais. Então, história, e fechando aqui, é maravilhoso. Ser professor é enriquecedor,
é gratificante. Obviamente nós não somos valorizados em todos os lugares. Obviamente nós temos dificuldades em dar aulas. O sistema muitas vezes está contra nós, mas quando você tem um aluno que fala para você: professor, essa aula foi perfeita, essa aula mudou minha percepção, vale a pena. Quando nós temos essa uma aula, eu acho que é aquela aula que faz você se lembrar, é por isso que eu sou professor. E no meu caso, eu sou muito grato por ter alunos que se dedicam, e obviamente isso é uma via de mão dupla. Se ele não está se dedicando, se ele não é um bom aluno, por quê? Não é só ele não é um bom aluno, ele é preguiçoso, sempre tem um motivo por trás. E quando nós buscamos aprender este motivo, mudarmos a nossa forma de dar aula, mudarmos a nossa visão como professor para com um aluno, isto é fantástico. Agradeço a atenção, um bom dia a todos.